querência no rincão lá da Rondinha. No Passo Largo beirando a taipa de pedra, a minha vida eu vivi em liberdade. Distrito de Pinhão e Reserva do Iguaçu. Os campos de Guarapuava foram descobertos no ano de 1770. Dia 8 de dezembro de 1771, dia da Imaculada Conceição, foi rezada a primeira missa. Em 21 de dezembro de 1892, a Câmara e a Intendência de Guarapuava, hoje chamada de Prefeitura, criou e estabeleceu as divisas do antigo distrito de Pinhão e Reserva, sendo reconhecida como a sua sede Vila Nova. O território do antigo distrito judiciário do Pinhão e Reserva, cuja linha limite era formado pelos rios Pinhão, Jordão, Tareia, Concórdia, pela Serra da Esperança, dividida nesta época em 9 sesmarias: Fazenda Velha, Boa Cria, Sobrado, Capão Grande, Reserva de Cima, Reserva de Baixo, dos Caldas, dos Coutos, dos Silvérios. A denominação Pinhão vem porque é uma terra riquíssima em pinheiros, que produz grandes quantidades de pinhões, excelente alimento para a engorda de suínos. Reserva, por ter sido aquela parte reservada aos índios nos primeiros tempos da fundação de Guarapuava. Vô, como que surgiu o município de Reserva do Iguaçu? Olha, Davi, a história é longa. Primeiro nós pertencemos a Guarapuava, Pinhão, e depois surgiu o nosso município. Conta pra mim como que tudo começou, eu quero saber. Olha, Davi, teve muito trabalho, esforço, dedicação de todos que lutaram pela nossa terra, que fazem parte da nossa história. Mas não deixa apagar o fogo, para não esfriar a água do chimarrão, que eu vou te contar um pouco do que eu sei sobre a nossa história. O distrito de Pedro Lustosa foi criado por sugestão do coronel Amazonas Ferreira Caldas. Chefe político, getulista, o antigo distrito de Pinhão e Reserva, sendo muito grande, tornava-se difícil o povo recorrer a um único cartório distrital. Então, o pedido foi encaminhado ao chefe da nação pelo interventor federal, Manuel Ribas, por ser homem de muita confiança. O nome é em homenagem ao benemérito e primeiro prefeito de Guarapuava, coronel Pedro Lustosa de Siqueira, e foi criado pela Lei nº 189, de 9 de outubro de 1937. Pelo Decreto 5.709, de 15 de outubro de 1937, foi nomeado José de Freitas Saldanha como escrivão e tabelião do distrito de Pedro Lustosa, com sede na Vila São Sebastião. Em 7 de dezembro de 1961, segundo o livro Sombras do Passado, através da Lei 297/61, a Câmara autorizou o Poder Executivo, na época prefeito de Guarapuava, Moacir Júlio Silvestre, a desapropriar uma área de 10 alqueires de terra na localidade de Rondinha para ser povoada, pois estava tendo mais desenvolvimento que a sede do distrito de Pedro Lustosa. Rondinha era o nome deste lugar por ser parada, ronda e pouso de tropas. A nossa terra, ainda quando pertencia a Guarapuava, teve um grande nome na política local, estadual e nacional. Antônio Lustosa de Oliveira, Tunico Lustosa, nascido em 13 de junho de 1901, em Reserva, filho de Joaquim Ferreira de Oliveira e de Ubaldina Lustosa Dangui de Oliveira, jornalista, agropecuarista e político. Em 1944, exerceu o cargo de prefeito municipal de Guarapuava, por indicação do interventor federal Manuel Ribas. Em 1947, elegeu-se deputado estadual por 3 legislaturas seguidas. No pleito de 1958, como primeiro suplente, ocupou uma cadeira na Câmara Federal. Em 1960, foi indicado pelo presidente Juscelino como diretor-presidente do Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal do Paraná, até 1964. Foi também diretor da Radiodifusora de Guarapuava. Seus parentes próximos são inúmeros em nosso município até os dias de hoje, embora poucos sabem disso. Pelo distrito de Pedro Lustosa, os primeiros vereadores para a Câmara de Guarapuava foram Dário Alves Ribeiro, Manuel Lustosa Dangui e José Dutra de Campos.
Em 18 de fevereiro de 1964, de acordo com a Lei nº 4.823, foi criado o município de Pinhão e instalado oficialmente em 14 de março de 1965. O primeiro prefeito eleito foi o senhor Osíris Roriz, e como no dia da posse ele não compareceu, neste mesmo dia, 15 de dezembro, foi empossado o primeiro prefeito, Juvenal Stefanes. Olha, estamos aqui na cidade de Pinhão e para chegar na história do nosso município de Reserva do Iguaçu, a gente vai continuar contando como que foi a história de Pinhão. Eu estou na casa do João Maria Dangui, tio João Dangui, e ele que foi vereador no município de Pinhão, representando a nossa antiga Rondinha. É quando foi emancipado, né? Quando foi emancipado. Que ano que foi? Foi ano de 64. 64. Ano de 64. Primeiro mandato de Pinhão. Primeiro mandato de prefeito e vereador do Pinhão. O prefeito eleito foi um e quem assumiu foi outro, né? O prefeito eleito já estava diplomado, o seu Osíris Roriz era o nome dele. Ele é gerente do Zata lá. E quem assumiu foi seu... Aí quando chegou o dia do candidato eleito assumir, não apareceu, e procuraram, não conseguiram se entender com ele, não apareceu. Aí o juiz de direito de Guarapuava deu a posse para os vereadores cassaram o mandato do Osíris e deram a posse para o seu Juvenal Stefanes. Juvenal Stefanes. E, olha, gente, tem aqui Isso no primeiro mandato, né? Um documento histórico, né, que o tio João estava mostrando para nós aqui, a ata de posse, né, de compromisso dos vereadores, prefeito, escrita à mão. Está aqui com a data de 15 de dezembro de 1964, que foi o primeiro mandato do Pinhão. Primeiro mandato. E depois veio o segundo mandato e o senhor também foi vereador. Fui vereador no segundo mandato também. Aqui o prefeito foi... Sebastião Passo Ferreira. Nhotão, como é conhecido, Nhotão. né? E naquela época o senhor representava a localidade da reserva. E o senhor falava para nós aqui que o senhor atendia muito o povo lá, que era poucas pessoas que tinham carro naquela época, né? Era poucas pessoas que tinham carro mesmo. Quando precisava, carregava o povo e trazia para... Eu era o socorro daquele povo lá. Tudo sabe disso aí, né? Aquela época o vereador tinha um bom salário? Não ganhava nada. Nem no primeiro mandato, nem no segundo. Não recebíamos nada. Só que é bem que a gente tinha recurso para atender o povo lá, né? Carro bom sempre tive carro bom. E para mim, se tivesse dinheiro, tudo bem. Se não tivesse, a mesma coisa, eu atendia igual. Que tal? Olha aí, só que era bem diferente, né? Então a pessoa era um representante, um líder da comunidade para atender o povo e para votar aqueles projetos que eram benefício do povo. No hospital não tinha aqui também. Tinha que levar os doentes, o machucado, o atirado lá no Hospital Santa Teresa. Mas quem eu levasse lá no Hospital Santa Teresa de Guarapuava, eles atendiam lá. Eu levava um doente lá, eles atendiam sem problema nenhum. Mas tudo foi bem as coisas, nunca deu nada errado, né? E as estradas como que eram? Mas aquela estrada não tinha asfalto, era estrada de terra. E quando chovia, era barrar em tudo quanto era lugar. Né? Quantos anos o senhor tem hoje? Estou com 89 anos. 89 anos de idade. Dia 3 de setembro, completei 89 anos. Está aqui, né, lúcido, contando para nós toda essa história. E aqui, as duas atas, né, do primeiro mandato do Pinhão e do segundo mandato. Um documento que ele guarda aqui muito bem cuidado e que, com certeza, é uma história, guarda uma história bonita que faz parte da nossa também, do nosso município. Fiquei muito feliz do senhor receber nós aqui na sua casa, tio. Muito obrigado pela sua hospitalidade e por fazer parte desse nosso documentário aqui. Obrigado a vocês virem também aqui, que isso é muito importante, né? E a gente conversou aqui bastante antes da gravação, muita coisa que o senhor passou para nós aqui que eu não sabia. Pois é.
e muito importante. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre, tio, sua vida. E obrigado para vocês também de vir fazer a visita aqui e fazer essa programação aqui. Hoje é dia 5 de março de 2024, eu estou na comunidade de Bahia, em Reserva do Iguaçu. Estou aqui na casa de um grande amigo, uma pessoa que muito amigo do meu saudoso pai, e que eu tive o privilégio também de continuar esta amizade na casa do seu Jerônimo Borcati, que foi vereador na época que era município de Pinhão. Jerônimo Borcati é conhecido mais pelo apelido do que pelo nome, Seu Fazendinha. Seja bem-vindo e eu quero saber que ano que o senhor foi vereador, representando a Rondinha na época, município de Pinhão. 1976 até 82. Fomos vereador 6 anos na época, representando Rondinha no Pinhão. Pinhão pertencendo à comarca de Guarapuava. Seu Fazendinha, naquela época, o vereador ganhava um bom salário? Como que era? Não, o vereador não tinha salário naquela época. Naquela época ele tinha uma verba de representação por sessão. E ele tinha com direito de 4 sessões por mês. Então tinha um pouquinho lá que você recebia por sessão. Mas era pouca coisa. Inclusive nós fazíamos até brincadeira na época. Porque nós éramos 2 vereadores mais longe. Era eu de Rondinha na época e o Domingos era de Pinharzinho. E os outros eram tudo Pinhão. Então às vezes nós ficávamos na sessão, daí saía da sessão, ia num lanchonete que tinha lá e ficava tomando uma cervejinha e brincando. Aí, para terminar, às vezes os companheiros que moravam no Pinhão pagavam a janta para mim e para o Domingos Vera. Porque nós não gostávamos eles, porque nós tínhamos mais despesa de gasolina, morávamos mais longe. Então foram coisas que aconteceu. Outra coisa que eu quero saber, como que era a estrada que ligava a Rondinha ao Pinhão nessa época? Em 76, 77? Essa época é bem complicada. Não temos nenhuma estrada que podemos comparar hoje aqui na reserva que esteja tão precária que nem era naquela época. Daqui de Rondinha a Pinhão era complicado, era difícil. Você demorava um bom tempo. Então hoje as estradas melhoraram tanto que, portanto, é que eu não sei te dizer nenhuma estrada aqui na reserva que eu possa comparar com uma que era naquela época. Ponte quebrada, atoleiro, era complicado mesmo. O seu Fazendinha foi presidente da Câmara também, né, seu Fazendinha? E também quero que o senhor repasse, é importante, que falou ali, o vereador ganhava por sessão, e também tinha uma regra, se o vereador não faltasse, aí tinha um número de sessão, ele já era advertido e depois já era afastado. Sim, na época eu fui presidente de 78 a 80. E o regimento interno ele dizia, por lei, se o vereador tivesse 4 faltas, ele era automaticamente cassado o cargo dele. Então até a segunda, terceira subia a advertência. Era divertido. Mas tinha por obrigação o presidente da Câmara tinha que notificar o vereador, ir atrás ou alguma coisa para ele justificar o motivo de sua falta. Porque às vezes seria um motivo de doença, então aí não era possível. Mas se fosse por descuido ou alguma coisa, ele tinha que comparecer, senão ele perdia o mandato imediatamente. Não tinha ninguém que nem hoje que estão procurando lá a justiça eleitoral e tudo aquela época. Não, era a própria Câmara tinha essa autonomia já de caçar o vereador e convocar o suplente. Então a lei era mais rígida, mas ela era sem burocracia, era a própria Câmara que já era uma tomava a lei, decisão. era uma lei que não tinha democracia, era a própria Câmara que fazia aquilo. E não tinha, se acontecesse aquilo lá, todos os vereadores não eram um ser a favor, era o justo, era a verdade mesmo. O cara faltou 4 sessões, não era assinado o livro de ata, então não tinha como provar. Como é que ele ia mentir que assinou? Ali naquela época não tinha ninguém, o negócio era duro. E a remuneração era uma mixaria, isso eu não pagava nem a gasolina para ir. Como eu, no caso, que morava aqui longe, tinha meio por amor à camisa mesmo. Mas seu Fazendinha também tem a sua vida marcada sempre trabalhando na agricultura. É um agricultor, começou, hoje a família, todos os filhos também
continuam na agricultura, né, seu fazendinho? Sim, desde a época que começamos com a agricultura e inclusive quando vim para a reserva, vim trabalhar de empregado, uma fazenda, na agricultura. E aí começamos para nós mesmos, foi, graças a Deus, criamos uma família aí e todos estão seguindo o mesmo ritual. Continuamos hoje firme na agricultura. Não sabemos fazer outra coisa a não ser plantar e colher. Que maravilha! Seu fazendinha também faz parte da comunidade, sempre ajudando, né, sempre fazendo parte das comunidades e contribuindo também com as igrejas, com a parte religiosa também em nosso município. Sim, isso aí também foi um dos passos que nós também tivemos junto. Inclusive, tínhamos algumas notícias novas. Tinha um padre no Pinhão, o Frei Domingos, foi o que mais incentivou nas igrejas. Nós já era, quando mudamos aqui para a Bahia, fomos nós que fomos fundador da igreja aqui na Bahia. E isso aí estava eu envolvido, mas o Zico, que era o mais velho, e o Frei Domingos deu uma mão para nós, para que nós pudéssemos montar nossa igrejinha aqui. Bem lembrado, o Frei Domingos foi quem fez a minha primeira comunhão, inclusive. Faz tempinho isso. Seu fazendinha também fez parte do sindicato, né, na época, município do Pinhão, né, seu fazendinha, representando os agricultores. Pois é, também coube nós mais esse cargo aí. Logo na saída, quando saímos com o vereador, eu era o vice-presidente do sindicato, e daí o Juca Campo, que era o presidente, ficou doente, e era um mandato, e eu assumi um ano. E daí, no segundo ano de eleição, me elegeu o presidente do sindicato. E daí eu fiquei representando mais os agricultores, na época, o sindicato rural. E lá naquela época nós tínhamos o sindicato rural e tínhamos o sindicato dos trabalhadores. E ali nós tínhamos dissídio coletivo. Aí quem decidia as normas dos trabalhistas, que era a SLC, Lei dos Trabalhistas, era eu, o presidente do sindicato, e tinha o Café, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Então, na época, eu lembro que tinha o Luiz Melo, que era o secretário lá. Mas nós se dávamos muito bem com ele. Então, houve épocas que nós tivemos, assim, muitos assim, vamos dizer assim, não desentendimento, mas era uma forma de arrumar o povo trabalhador. Na época, estavam começando com plantios de batata no Pinhão, na época, os japoneses, e eles carregavam jantarada em cima dos caminhões lá, enxada e ferramenta junto, e brigando em cima dos caminhões. E aí nós, com o Luiz Melo, resolvemos impor uma lei nova, exigindo certos confortos para os trabalhadores. Então ali foram umas batalhas que nós fomos discutindo e trabalhando, mas de acordo com esse sindicato. Um rendiu a coisa, outro, até que nós chegamos a um consenso qual seria melhor, tanto para o patrão como para o empregado. Que maravilha, está aí fazendo parte da história, então, da Rondinha na época de Pinhão. Conversamos com o seu Jerônimo Borcati. Muito obrigado por receber nós aqui na sua casa, nesta comunidade tão querida. Fiquei feliz, obrigado por contribuir aí com o nosso trabalho, com a nossa história de Reserva do Iguaçu. Mas eu aqui tenho a agradecer a tua presença aqui na nossa propriedade, aqui na propriedade simples, o recanto aqui da Estância Ouro Verde. Mas estamos à disposição, aqui a hora que precisar nós aí, aquilo que tiver em nós estamos ainda, com tudo isso 80, ainda podemos servir para algumas coisas para o povo. Olha, hoje eu estou aqui na casa do José Kinser Ramalho. Zé Ramalho, que começou a sua história política ainda quando era Pinhão, representando Rondinha na época. Naquela época a gente quase que não tinha muita experiência, né, de política. Eu tive que aprender, como diz o causo, na cepa, porque primeiro mandato, aqui nós tinha, na época, estrada de chão para ir até a Pinhão, né? Então a partir do momento que nós passemos a fazer parte da política, vereador na época, nosso sonho era de tornar município a antiga Rondinha. Que quando você começou lá foi em 92? 92. Eu até torcia que o nome do município continuasse Rondinha.
né? Verdade. Mas depois houve uma disputa ali e a reserva venceu, que também é uma história, né, da reserva. Verdade. E daí, nesse processo, né, de emancipação, foi nesse mandato, quando virou reserva de Iguaçu, também na primeira gestão, você foi vereador. Eu tive o privilégio de me eleger naquela época, né, de fazer parte da história do primeiro mandato de reserva do Iguaçu, onde nós tivemos o privilégio de criar a lei orgânica do município. Foi nós que criamos naquela época. E o Zé Ramalho também tem uma outra história, junto com essa da política, da religião, da comunidade, porque a igreja, que hoje é a nossa paróquia, Nossa Senhora de Belém, foi idealizada a ideia do teu vô, né? Cândido Ramalho, né, Zé? Cândido Ramalho. Ele era uma pessoa muito devota. Naquela época, a reserva, a Rondinha, né, não tinha nada, era um vilarejo ali, onde ele foi um dos primeiros comerciantes da comunidade, né, e ele fazia parte da igreja do Passo da Reserva, né, e daí achou por bem construir a igrejinha Nossa Senhora do Belém aqui, que foi mais ou menos há uns 80 anos atrás que fundou. E quando o Zé passou a ser vereador aqui em Reserva do Iguaçu, ele também é o autor da lei que criou o feriado da nossa padroeira Nossa Senhora de Belém, né, Zé? Sim, eu fiz a indicação, o requerimento, né? E os vereadores, todo mundo votou favorável e criamos a lei de fazer o feriado de Nossa Senhora de Belém, da padroeira da reserva. Depois teve mais um mandato de vereador. Tive mais um mandato. Aqui eu tive 2 mandatos e uma no Pinhão. Também foi secretário, né, Zé? Fui secretário da Agricultura no segundo mandato, né? Aqui e depois, no mandato de 2013, eu fui secretário de Meio Ambiente. Tá certo. Então, mais uma pessoa que faz parte da nossa história. Muito obrigado. E torcemos que a reserva seja cada vez mais forte. Lembrando que estamos aqui na casa dele, que também é um lugar que faz parte da história, é uma casa que morava teu pai, né, seu Marinho Ramalho. E também tem alguns dias de história, né, Zé? Tem, essa casa aqui tem mais de 80 anos já. Também foram vereadores pelo território, hoje Reserva do Iguaçu, que pertenceu a Pinhão, José Dutra de Campos, de 64 a 73, Odilon Mendes Sobrinho foi vereador de 73 a 77 e de 89 a 92. Sebastião Ferreira de Moraes, vereador de 1983 a 1988. Raul Reis, fundador do CTG Volante Águas do Iguaçu, também foi vereador de 82 a 88, sendo o presidente da Câmara de 82 a 84.